Ok, já estamos ao vivo. Ok, sejam todos bem-vindos. Priscila Nolasco, boa noite. Amanda, boa noite. Doutor Alexandre, boa noite. Boa noite. Aqui nós falamos boa noite, né? Carioca. Boa tarde. Aqui é boa noite. Boa noite. Primeiramente, boa tarde. Boa noite a todos. Que legal ter o senhor. Pode chamar de você? Pode, por favor. Não precisa do doutor também. E já peço desculpas antes de começar se eu tiver alguma falha, porque acontece muitas vezes comigo. Aí então chamo você aí vira o doutor, mas está tudo bem. Seja muito bem-vindo, doutor. É uma alegria muito grande pra gente ter o senhor com a gente. Tá vendo? Você com a gente. Tá tudo certo. E eu não sei se você sabe, mas esse papo é aleatório. Não sei se te informaram. Então, todos os assuntos são bem-vindos. É para ser descontraído, é para ser divertido para todo mundo, né? Pri? Então, boa noite a todas e todos. Obrigada, doutor Alexandre Bossinger. Eu achei chiquérrimo o seu sobrenome. Eu tô aprendendo. Eu fiquei muito feliz que você aceitou o convite para conversar com a gente hoje aqui. É o nosso 4º episódio. Nós já conversamos com algumas raras, uma psicóloga também. E a ideia realmente é essa coisa de juntar os amigos para falar sobre a causa. Porque eu não te contei, mas eu sou amiga das meninas. A gente se conheceu através da esclerose múltipla, né? A gente tem isso em comum e também outras coisas que nós fomos, ao longo do tempo, nós fomos nos conhecendo e vendo que as ideias tinham alguma coisa em comum, muita coisa em comum. Conheci a Priscila pessoalmente no Rio de Janeiro. Não consegui ainda conhecer a Amanda, mas vai dar certo. Eu sou aqui de Maceió, Alagoas. O doutor Alexandre, eu sei que é de São Paulo. Eu acompanho, assim como as meninas, o seu trabalho. Acredito que desde o ano passado, eu tô na internet há uns 3 anos, desde o primeiro surto, né, que eu descobri a esclerose múltipla. A nossa é remitente recorrente, tá, das 3. Cada uma tem uma medicação diferente. Mas, desculpa, não, a Amanda agora tá, né, Amanda, com o Kezinho, tá igual a Pri. Tá igual a Pri. Mas a gente conversava bastante, e aí a gente teve a ideia, doutor, de dizer assim, poxa, que bacana seria um momento de conversar entre nós e mais pessoas, porque muitas vezes a gente quer tirar dúvidas e às vezes a gente fica meio que receosa, né? Será que o pessoal vai entender? Porque eu tenho amigos, assim, de mais de 30 anos, sabe? Eu já estou dizendo aqui, eu tenho 41. E, assim, elas me ajudam, eles me ajudam, mas não entendem de fato como é ter a doença, assim como as meninas entendem e você. Então, assim, eu quero te apresentar hoje, esse é o nosso podcast em QAP. Muita gente pergunta por que em QAP? Essa era uma pergunta. Isso. Em QAP significa esclerose múltipla. E QAP é uma língua do Q de radiooperação, que eu usava na ambulância porque eu sou enfermeira e a Amanda usa como militar. Então, o QAP é uma linguagem de Q que significa estou na escuta. Eu usava muito atento central, em QAP, para qualquer QTH, é uma coisa meio assim, sabe? Era a linguagem do Q. Então, a gente criou o EM, né, que é o EM, e o QAP. Então, é esclerose múltipla na escuta. Entendi. É isso. Então, a gente gostou. Então, a gente hoje vai falar contigo porque muita gente gosta demais do seu conteúdo. A gente acompanha bastante, acha extremamente bonita as artes que você usa nos posts. Sim. Eu sei que você é neurologista, especialista em imunologia, né, neuroimuno, e também doenças desmielinizantes. É um médico que muita gente gosta. Então, doutor, hoje fica à vontade para conversar com a gente. Muita gente vai participar do chat. Essa é a primeira vez que a gente vai usar aqui o YouTube, então a gente colocou um link para o pessoal que está no Instagram vir para cá e participar junto conosco. Seja bem-vindo. Obrigado, Pri. Obrigado
Pri, né? Que a gente tem o homônimo Duas e a Amanda Pri. também. Não, eu achei incrível que são duas Priscilas e dois que começam com A. Então, assim, tudo tá rodando. Hoje tá check. Dá para fazer uma associação, né? A APP. Pronto, exatamente. Além de tudo, brinquei com as meninas antes da gente começar, que além de tudo, vim de uniforme também, né? Só falta aqui o símbolo, ó, mas tô de uniforme de camisa preta também. Mas agradeço a oportunidade, assim, realmente o que a gente faz na internet, eu, vocês, é realmente divulgar conhecimento, é mostrar que, olha, realmente não serão todos os dias que serão maravilhosos, mas também não serão todos os dias péssimos e horrorosos, né? A vida, ela é diversa, todo mundo tem seus altos e baixos, todo mundo tem os seus dias legais, tem os dias que não são tão legais assim. Na internet a gente tem muita impressão de que só existem os dias legais, né? Então se a gente for só se pautar na vida da blogueira, do blogueiro, parece que a vida é incrível o tempo todo. E a gente sabe que não é assim de verdade. E o objetivo é esse, né? Difundir conhecimento, tirar dúvida. Então, assim, essa é a linguagem que eu gosto também, né? Eu acho que não faz sentido eu estar aqui nas redes para falar mediquês para o paciente, para o acompanhante, para o familiar. Não faz sentido, né? Eu acho que eu tenho que trazer uma linguagem que seja clara, que seja entendível, compreensível e vamos em frente. Podem também ficar muito à vontade, não precisa me chamar de doutor, não precisa me chamar de senhor, pelo amor de Deus. Vamos fazer isso de maneira divertida, leve e fiquem à vontade também para me perguntar o que vocês tiverem vontade. Eu também comecei a assistir os seus conteúdos, gosto muito, dou risada, porque realmente a vida na internet, eu jamais achei que um dia eu fosse falar na internet. Eu me surpreendi comigo mesma. Todo mundo fala assim, você é blogueiro? Eu falo, sou não. Você é blogueira sim? Eu sou não. Mas quando eu recebi o diagnóstico, eu não vim direto para a internet. Não, eu passei pelo luto, pela prova, ai meu Deus, lugar da vítima. Fiquei lá sim. Fiquei lá e falo, sai daí que é muito ruim. É muito ruim. Tá. E a terapia, a gente já abordou, né, na outra semana, eu trouxe até a minha psicóloga, né, que ela é especializada em perdas e luto. Ela tem uma especialização, né, diferente, porque eu precisei também, porque eu perdi um filho, meu filho mais velho. Então, foi um combo de coisas ao longo do tempo de 6 anos de diagnóstico, né? E eu acho que eu demorei uns 2 anos para falar na internet, para expor na internet. Mas quando eu fui falar na internet, eu falo sobre mim, sobre como a esclerose é comigo, como que funcionava os meus surtos, o que eu sentia, porque eu vi outras pessoas fazendo aquilo e me salvava enquanto eu não falava. Me salvava. Às vezes o médico que eu estava não era muito assim assertivo, não me falava o caminho, eu descobria o caminho vendo os outros. Eu falava assim, cara, eu tenho tantos surtos que às vezes eu tenho também um caminho para oferecer para o outro e tô calada. Foi quando eu comecei a falar na internet e fui seguida, participante da vida de várias pessoas, inspiração. E eu falo dessa coisa da comparação. Eu falo, cara, esse negócio de comparação não tá com nada. Porque a nossa vida é totalmente diferente, somos diferentes. Todo mundo com doença ou sem doença vai ter um dia bom, vai ter um dia feliz, vai ter um dia triste, vai ter uma perda. Pode ter um diagnóstico igual nós tivemos, com filhos, sem filhos, vai ter filho, não vai ter. São muitas questões que não dá pra gente resolver numa recebida de diagnóstico. Então, assim, não é o fim, legal. Mas como é que vive? E por isso que eu entrei na internet, sei que militar geralmente fala mais sobre polícia, fala mais sobre operação, eles viralizam e tá tudo bem. Eu vim para falar de outra coisa. Eu deixo a militar quietinha no trabalho dela lá, como se fosse outra pessoa. Porque a esclerose múltipla me levou a esse lugar, de ser outra pessoa. Eu não sou a mesma, mas eu sou melhor que antes, tá? Sou melhor que antes e eu tô me encontrando. E eu sei que esse caminho, ele é eterno. Eu vou estar me encontrando comigo mesmo sempre. E hoje tá tudo bem. Antes não estava. Então, pessoas em negação, como eu já estive, tipo assim, eu não vou sair desse lugar. Vai. Dá uma chance pra você, porque vai. Sim.
Uma coisa que eu sempre costumo dizer quando eu dou o diagnóstico para uma pessoa, né, que parece que quando você recebe o diagnóstico, puxa, minha vida agora é esclerose múltipla. E não é, né? Porque a partir do momento que você recebe o diagnóstico, claro, diferentes pessoas vão receber diagnósticos em momentos diferentes de vida. Então, eu sou professor e agora eu tenho diagnóstico. Eu sou mãe e agora eu tenho diagnóstico. Então, um cenário hipotético. Então, você era artista, você é mãe, você é loira, você tem a pele castanha, você tem um olho claro e agora você tem esclerose múltipla. Você não deixou de ser tudo o que você era antes por conta do diagnóstico. O diagnóstico é uma coisa que você vai adicionar. Então, você vai viver com tudo que você já era e que você já acreditava, que os seus valores, as suas crenças, tudo isso vai continuar existindo, adicionado ao diagnóstico. No momento do diagnóstico, parece que você vive aquele momento e tudo na tua vida passa a ser aquilo. Mas não vai ser, porque a vida vai continuar. Com esclerose múltipla, sem esclerose múltipla, a vida vai continuar e você vai ter desafios também que vão ser alguns inerentes à esclerose múltipla e outros não. Desafios profissionais, desafios pessoais, desafios de carreira. Então, assim, isso tudo vai acontecer e é natural que aconteça. Uma das coisas que nos aproximou, doutor não. Eu falei que isso ia acontecer. Pode chamar de Ale, Alexa, Alexandre, como quiser. Joia. Uma das coisas que nos aproximou foi a questão de não nos colocar da gente não se colocar no lugar de coitadas, Vítima. sabe? Nossa Senhora, são mulheres extremamente. Eu tô falando mais das meninas, sabe? São mulheres que você vê que elas lutam, sabe? Elas estão indo atrás, elas não ficaram presas no diagnóstico, assim como eu, entende? Muita gente chega para mim quando pergunta, Priscila, eu soube que você estava com esclerose múltipla, mas você tá ótima, então, poxa vida, por que eu não estaria? Né? É uma coisa que eu penso assim, será que é preconceito? Será que é falta de informação? Será que está precisando que a gente fale um pouco mais sobre a doença para a pessoa entender que a gente não está morrendo, né? A gente não está lá no leito esperando só. Aí já chegaram para mim e perguntaram: nossa, você vai morrer? Eu vou morrer. Eu não sou Highlander. Vai. Eu também, você também. Todo vai. A linha da morte, ela é louca. Todo mundo vai. Não é? Aí a gente conversa assim, sabe? Poxa, o pessoal faz um drama, uma coisa tão desnecessária por like. Eu acho isso uma coisa. Assim, particularmente, eu acho isso um desserviço, né? Porque quando a gente está diariamente lutando para trazer conscientização e chega alguém que tem a faca e o queijo na mão para trazer informação e faz totalmente o contrário, derruba tudo que a gente lutou para fazer. Então, assim, foi o que me aproximou muito das meninas. Eu acredito muito nisso, né? De falar a realidade. Nem tudo vai ser maravilhoso. Mas também não é tudo horrível e sofrível, né? Mas, de fato, tem pessoas que tudo é pessimista, tudo mostra o lado negativo, tudo isso realmente é muito potencializado. Também existem aquelas pessoas que falam, não, é tranquilo. Não, vão ter dias que não serão tranquilos, né? Vai ter dia que a fadiga vai bater. E até uma coisa que você falou no começo, né? É que eu entendo. Eu vivencio de fora, né? É muito diferente a minha vivência da de vocês. Então eu respeito muito, eu não me coloco num lugar também de, eu sei o que vocês passam. Não, eu não sei o que vocês passam. Eu vivencio, eu dou a mão, eu sinto junto. Mas eu não sinto o que vocês sentem na pele, né? Então, assim, eu tenho muito respeito por isso, de que, puxa, um dia vai ser mais difícil, ok, né? Acontece, né? Puxa, às vezes, ontem mesmo aconteceu, um paciente que estava agendado comigo, ia ter uma consulta online, e aí tinha confirmado no dia anterior, e aí na hora H não entrou, pedi para minha assistente entrar em contato e tal. Infelizmente não vou conseguir entrar, porque hoje não estou me sentindo bem, não. E tá tudo bem, porque acontece, né? Então, o que eu tenho é empatia, né? Eu consigo sentir, e não é pena, né? Também a gente não pode entrar num lugar de sentir pena,
porque não é por aí também. É compadecer, é estar junto, ter acolhimento, né? E também ser compreensível, né? Ser compreensivo. Acho que esse é o meu papel e tem sido tanto como médico, tanto quanto blogueiro, como a Amanda também não gosta. Também odeio ter essa persona blogueiro, mas infelizmente é o mundo que se vive, né? A nossa realidade, o nosso tempo. Então a gente tem que ser um pouquinho blogueiro e aceitar essa condição. É verdade. Aceita o tema e vai. Ai, sou blogueira. Eu falava assim, gente, não sou não. Aí depois eu já tava mostrando roupa, meu dia a dia. Eu falei assim, será que eu não sou um pouco blogueira, um pouco mãe, um pouco polícia, um pouco com esclerose, um pouco com cada coisa? Eu acho que eu sou isso tudo mesmo. A gente tem que ver como que a gente está inserido e gostar dele. Exato. Gostar de você. Eu não gosto mais de mim porque eu tenho esclerose múltipla. Calma. Então, Talvez você vai descobrir uma outra mulher ou um outro homem que existe aí dentro. Sim. Sabe? A gente tem que ver o despertar para quê? Sabe? Porque desperta, te dá aquele finitude. No início, que eu nem sabia, desperta a finitude da vida. Se você está vivendo errado, você quer consertar o passo. Às vezes você tem sequela, você quer saber como é que faz, o que fez de errado. Aí não sabe o que fez de errado. O que eu fiz de errado? Não fez nada de errado. Legal. Aí você vai conversar com outras pessoas. Eu trabalhava muito. Minha vida era trabalhar, comer em hora errada, pouco sono, e cuida de filho, e Xena guerreira. Xena com a espada pronta pra tudo. Hoje eu me permito ser fraca, ser frágil. Tem hora que é preciso. O não, cadê o não? Não dava não. Depois da esclerose, aí que desandou, aí que eu fui dar sim, o que era pra dar não, era tudo sim, porque agora eu vou perder tudo, porque agora eu não tenho mais nada. Porque eu já descobria muito mal. Eu não fui diagnosticada precocemente. Então, por que eu falo? Porque se a pessoa sente uma dormência, eu não sabia que eu tinha que ir no neurologista. E eu fiquei empacada no mesmo caminho muito tempo. Eu não quero que a pessoa fique travada no clínico. E o clínico fica falando que é ortopedia, aí você vai para ortopedia, aí vai para não sei para onde. Aí, um câncer de coluna, talvez. Aí eu fiquei apavorada, porque minha avó tinha falecido de câncer. Eu falei, meu Deus, só falta isso. A minha mãe não teve, eu vou ter. Loucura. Mas vai, continua e vê qual é o diagnóstico. Loucura. Aí falaram que era loucura. Loucura, depressão, ansiedade generalizada, pode ser sua profissão. Eu falei, meu Deus, então eu vou sair da polícia, porque eu não tô traumatizada, não me traumatizei ainda, não. Eu tinha na minha cabeça assim, vou passar num concurso, vou me estabilizar, vou estudar, vou fazer um outro concurso. Eu tinha planos, tá? Eu não ia ficar policial militar. Embaralhou os meus planos, aí eu não conseguia lidar com aquilo, tipo assim, caraca, meus planos todos frustrados. Porque agora eu tenho uma ansiedade generalizada que eu não sei de onde que veio. Então você comprou me botaram diagnóstico nesse lugar. Me botaram nesse lugar e me amarraram ali, tipo assim, ai, é isso. Eu só não tomei remédio, mas receita eu tenho até hoje para eu lembrar. Eu ainda não me desfiz, não, negócio de terapia. Falei pra minha vou desfazer isso aqui. Eu tinha tanto negócio de receita, de ansiolítico, tarja preta, precisa. Eu falei, não vou tomar isso não, cara. Eu não sinto essa maluquice que estão falando que eu tô. Essa loucura aí, eu não tô Mas chorando. você sabe que você é assim até hoje, né? Doutor, tem que ver. No hospital, eu não vou tomar isso, tira isso daqui. Não me traz água não, que eu não vou tomar. Cara, rebelde, paciente rebelde. Mas porque eu já fui diagnosticada errado. Eu já fui pro hospital, me entupiram de remédio errado. Eu quase morri. Então eu tenho experiências louváveis para sobrevivente. Aí eu tive que fazer terapia porque eu também não queria ser sobrevivente, mas sabendo que eu sobrevivi. Olha que loucura. Então minha vida virou uma grande história. Virou uma grande história. Se eu travar ela só para mim, não me faz sentido. Sim. Eu queria aproveitar esse gancho, doutor, e fazer uma pergunta para ti. Doutor, de novo. Olha, não liga não. Enfermeira. Como quiser, fica à vontade. Uma pergunta que eu queria te fazer porque, assim, geralmente o pessoal, para dar o diagnóstico da gente, acontece muito de dizer que são transtornos de ansiedade, depressão, entre outros.
existe a possibilidade da medicina, ou da neurologia, ou clínica, não sei explicar qual seria, mas existe a possibilidade de fazer um POP, como tem na enfermagem, por exemplo, também tem na medicina, como se dissesse assim, para identificar um diagnóstico de uma doença rara, vamos verificar isso, aquilo, para que geralmente as pessoas que tenham esses sinais e sintomas da gente, que vai numa urgência, por exemplo, como eu fui, e o médico olhou para mim assim e disse, eu não sei o que você tem. Ele falou com essas palavras, ele disse assim, eu não vou nem passar uma medicação para você, porque você não está sentindo dor, Priscila. Então, o que eu posso fazer é mandar você fazer uma ressonância para eu verificar o que está acontecendo, mas nesse momento eu não sei o que você tem. Então, a pergunta que eu quero fazer para você, Ale, existe um protocolo? Existe a possibilidade de fazer um protocolo de diagnóstico para o paciente raro? Seria ótimo, né? Isso é até uma coisa que se discute muito, e até uma iniciativa que alguns setores, até algumas indústrias farmacêuticas têm, de, por exemplo, alguma de vocês já teve neurite óptica? Pronto. De conscientizar, inclusive, o oftalmologista, né? Do oftalmologista entender o que é. Não que o oftalmologista não saiba, mas às vezes ele não dá o devido valor, ele não tem a noção da devida urgência que isso tem. Já aconteceu comigo mais de uma vez, de um paciente que, assim, começou a ter há 60 dias atrás, há 2 meses atrás, uma dor no olho que evoluiu ao longo de 3 ou 4 dias para um embaçamento visual e ao longo de tantos dias foi piorando, piorando, piorando até que estabilizou. Foi no oftalmologista no terceiro, quarto dia do sintoma, o oftalmologista olhou e não tinha nada. E pode não ter nada na esclerose múltipla. A parte oftalmológica, o olho, a pupila, o fundo de olho, a retina, o vítreo, isso tudo pode estar normal na esclerose múltipla. Nem sempre vai estar, mas pode. Então, não é para o oftalmologista falar não tem nada do teu olho e tal. O oftalmologista não é um técnico de olho, né? Ele é um médico, antes de mais nada. Então, ele deveria entender que se não tem nada oftalmológico, o próximo passo é uma investigação neurológica. E não é uma investigação neurológica, como aconteceu já várias vezes comigo, dessa forma. O paciente, então, começou os sintomas 2 meses atrás, foi no oftalmologista. O oftalmologista falou, marca o neuro. E aí o paciente marcou 40 dias depois. Porque é que eu não tinha vaga. E aí perdeu uma janela de oportunidade. Porque a gente sabe que se tivesse tratado lá atrás, talvez esse paciente tivesse recuperado mais. Então, sim, seria ótimo se a gente conseguisse conscientizar o clínico, o oftalmologista, o cardiologista, o ortopedista, que invariavelmente, como vocês comentaram, né? Como a Amanda comentou, não, vai para o ortopedista que isso deve ser hernia de disco. Aí não tem hernia de disco. Então tá, tchau, acabou? Não, o sintoma continua existindo, né? Não é porque não tem hernia de disco que o problema está resolvido, né? Isso é da mesma forma, né? Acontece às vezes de passar mesmo em neurologista. E aí pede exames que não dão diagnóstico. Por exemplo, se o paciente com M faz uma tomografia de crânio, na maioria das vezes não vai aparecer nada. Até pode. Se o paciente já tem lesões maiores, até pode aparecer uma manchinha, alguma coisa numa tomografia, mas não é comum. E aí, beleza, fez a tomografia, não tem nada. E aí o neurologista pode até continuar. Ele vai pedir uma eletroneuromiografia. Uma eletroneuromiografia também vai vir normal no caso de esclerose múltipla, porque a eletroneuromiografia investiga o sistema nervoso periférico, as raízes dos nervos, os nervos do braço, da perna, tudo mais. O problema não está aí, então o problema não vai sair no exame. É da mesma forma, né, se eu estivesse investigando uma anemia e pedir um Papa Nicolau, o exame para rastreio de câncer de colo de útero, eu não vou chegar no diagnóstico, porque eu pedi um exame que não tem nada a ver com o que eu estou investigando. Então, sim, seria ótimo se a gente conseguisse conscientizar. O problema é que, hoje em dia, a medicina é tão grande, eu não sei tudo de tudo e não tenho a menor pretensão de saber, porque eu jamais serei capaz. A grande questão é, a gente tem que saber reconhecer a nossa própria limitação e saber encaminhar. Então, olha, o ideal seria, né, o clínico que está lá no pronto-socorro, ele não necessariamente precisa saber dar o diagnóstico de esclerose múltipla. Porque imagina se ele tivesse saber dar o diagnóstico de todas as doenças do planeta Terra. Seria impossível, seria surreal.
Mas se ele souber reconhecer que um formigamento com uma fadiga e um choque que percorre as costas quando o paciente flete a cabeça, ou embaçamento visual seguido de dor no olho, mas que não tem o olho vermelho, ou seja, não deve ser uma conjuntivite, talvez eu deva encaminhar para o neurologista. Se a gente tivesse só essa noção geral de que, bom, a soma desses sintomas deveria ter uma avaliação do neurologista, a gente já teria um grande ganho para evitar esses atrasos de diagnóstico, né? E sim, né, o que aconteceu com a Amanda, infelizmente acontece com várias pessoas, de ser taxado do paciente ansioso. Da mesma forma que acontece com muita gente com M, ser taxado de fibromialgia. Ah, é porque dói aqui, dói acolá, formiga aqui, formiga acolá, e tem fadiga, então é fibromialgia. Tá, mas fez uma investigação? Existe como diferenciar também clinicamente? Sim, né? Um paciente com ansiedade pode ter formigamento. Um paciente com ansiedade pode ter fadiga, mas é diferente. O formigamento num paciente ansioso, ele vai vir junto de falta de ar, taquicardia, choro. Se o paciente está aqui conversando contigo tranquilamente, contando a história dele, preocupado por óbvio, por conta do sintoma que está acontecendo, mas sem todos os outros esses comemorativos, cabe a você entender, puxa, ok, o paciente até está ansioso, mas está ansioso para entender o que está acontecendo. Ele não está ansioso globalmente, e isso é o motivo dos sintomas, né? Então, assim, algo que a gente tem que reforçar sempre, né? Ninguém, infelizmente, nenhum médico vai dominar tudo, nenhum enfermeiro vai dominar tudo, nenhum nutricionista vai dominar tudo de todas as áreas. Isso é surreal no mundo que a gente vive. A medicina, a enfermagem, a ciência, de maneira geral, ela evolui a passos que a gente, como humano, não consegue acompanhar. Mas a gente tem que reconhecer as nossas limitações, a gente tem que entender, a gente tem que acolher, e o mais importante de tudo, né? Que é uma coisa que a gente vê que é cada vez mais rara. Não tem como num pronto-socorro eu atender alguém em 5, 15 minutos. Não tem como numa consulta eu atender alguém em 5, 15, 20 minutos, meia hora que seja, e achar que eu vou esgotar tudo que o paciente precisa. Tem tanta coisa que o paciente pode querer tirar de dúvida, né? Não lembro agora se foi a Priscila ou se foi a Amanda que comentou, que às vezes com o próprio médico não gera aquela intimidade para tirar todas as dúvidas, porque as coisas estão cada vez mais automatizadas, né? Eu não posso virar, como profissional, um pedidor de exame e prescritor de remédio, né? Eu tenho que escutar, eu tenho que entender, eu tenho que conhecer. Uma coisa que eu amo fazer com meus pacientes é conhecer, de fato, né? Porque a pessoa não é só o diagnóstico. Então o que a fulana gosta de fazer, coisas da vida real. Eu tenho um paciente que tem um filho que mora na Irlanda. Ano passado eu acompanhei 4 gestações, né? Pacientes com AM que estavam com 4. Então, 4 pacientes que tiveram filhos, então o nome de um é tal, o nome do outro é X. Então, assim, eu quero saber, eu quero ver. Relacionamento mesmo. Exato. Porque as pessoas não são o diagnóstico. Se eu acredito nisso, se eu tô aqui falando isso, eu tenho que cumprir com isso e ser fiel ao meu princípio, né? Então é muito disso, sabe, Pri? Eu acho que sim, existiria como a gente tentar gerar protocolos para isso acontecer. Mas o Brasil é um país continental. Eu acho que em algum momento isso ia se perder. Eu acho que talvez o trabalho fosse, antes de a gente tentar implantar um protocolo, porque existe protocolo de AVC, existe protocolo de infarto, só que justamente são doenças comuns e que, se eu não fizer o diagnóstico imediato, o paciente pode morrer. Então, esses protocolos funcionam porque é isso, né? É vida ou morte imediata, e são doenças muito prevalentes. Eu acho que a gente tentar implementar um protocolo para diagnóstico de doença rara, a chance disso se perder é uma boa ideia, mas a chance de se perder é muito alta. Mas, em compensação, eu acho que o que tem que ser fomentado, incentivado e cada vez mais cristalizado no atendimento de saúde, e isso envolve o médico, o enfermeiro da triagem, o técnico de enfermagem, todo mundo, é a humanização. É você de fato acolher, de você de fato escutar o que o paciente está dizendo, até porque, beleza, o paciente pode estar realmente só tendo uma crise de ansiedade. O que não quer dizer que ele não tem nada. Ele tem uma crise de ansiedade. Ele precisa de uma abordagem, ele precisa ser escutado.
será que ele não está sofrendo uma violência em casa e que eu não posso, de certa forma, ajudar? Dar um caminho para esse paciente se abrir comigo e eu transformar a vida dele? Entende? Então, assim, as coisas não param não é grave ou é grave, é risco de vida ou não. Então, se a gente prioriza isso, se a gente prioriza o acolhimento, a escuta ativa, se a gente prioriza a humanização do atendimento, a gente já consegue pelo menos isso. Posso até não saber dar diagnóstico. Eu mesmo, sei lá, se o paciente chegar para mim com uma queixa pulmonar e for uma fibrose pulmonar idiopática de uma doença reumatológica X, talvez eu não saiba diagnosticar. Mas olha, com essas características, essa sua falta de ar, procura um pneumo, procura um reumato, vou te dar uma indicação indicar aqui. um caminho de quem vai saber aquele combo de sintomas. Exatamente. Para a gente conseguir ter o melhor desfecho. Até porque eu não tenho a menor pretensão de saber tudo e eu não vou seguir um paciente da mesma forma que eu acredito que um paciente com M ele vai ser melhor assistido com um especialista em doença desminimizante. Por que eu vou ser cruel e ficar seguindo alguma coisa que eu não sei manejar? Que eu não estou atualizado? Que eu não vou saber dar o melhor tratamento? Por que eu vou ser paradoxal e desconectado dos meus próprios princípios? Não faz sentido. Nem. E por falar em Eu conhecer fiz melhor, pode falar, Mana. Termina o pensamento. Não, eu ia pegar o gancho da eletromiografia. Sei lá se eu falei certo. Eu cheguei até nesse caminho. Eu também já fiz. Porque na minha perna direita, quando me deram esse combo de papel, né, que eu precisava muito de um remédio para me acalmar, eu estava saindo de serviço, eu tinha dormido no meu serviço, que era numa UPP, no meu horário de descanso, provavelmente eu já estava sentindo alguma coisa. Eu passei muito mal em serviços na hora do descanso, tá? Então eu já vinha sentindo alguma coisa que eu não percebia, devia ser alguma coisa muito leve, uma dormência leve, uma dor leve, que eu não levava em consideração por conta do cansaço, talvez. E tem uma beliche, legal. Na hora de descer a beliche, um certo dia eu não tive perna. Não tive. Eu fardada, eu não tive. E já tinha acontecido outros episódios comigo. Então, pensa, para uma supervisão de graduado, me pegar lá na UPP e me levar para o hospital, que merda. E eu não conseguia andar, eu não conseguia levantar a perna. A perna morreu, a perna tinha falecido. E não, você precisa tomar, você está estressada, você está cansada, você está ansiosa. Aí depois marcaram para eu poder fazer esse exame. Eu fiz com a perna muito dormente. Ela estava morta. Então, quando eu tomei o choque naquela perna, eu vi ela se divertindo assim, sozinha. Eu falava, cara, que estranho. Tô sentindo nada. Quando colocou na outra perna, tipo assim, meu Deus. Sabe? É um exame que eu achei horroroso. Passei por ele. É mesmo. É horroroso. Aí bota um monte de ferro, aí você já sabe que vai tomar o choque. Calma aí. Porque na outra você só vê assim, ó, sua perna se divertindo lá. Ai, que incrível, legal. Quando foi na outra... Falei, não, isso é muito ruim. O que está acontecendo com a outra? Quero saber o que está acontecendo com essa aqui. Que ela não sobe. Eu falava, eu olhava para a perna, tipo, vai subir. Não subia. Vou sentir o pé. Não sinto. Meu pé, assim, ó, caído, sabe? Perna caída totalmente, na cadeira de rodas. E já tive médicos de chegar para mim e falar assim, levanta, anda para mim. Como se eu tinha uma perna só poderia pular com uma perna. Então, nesses 6 anos, eu tô no 5º remédio. No 4º ano, eu abandonei onde eu fazia o meu tratamento. Porque eu fiquei 1 ano falando, tô com dor de ouvido, tô com dor de dente. Arranquei 4 sisos desnecessariamente. Cabiam na minha boca. Estavam bons. Mas eu não tinha uma escuta ativa. Então, eu reclamei daquela dor, aquela dor foi evoluindo. Aí a linha rara falou assim, isso daí é neuralgia do trigêmeo. Eu tenho aqui uma lista. Vamos ver qual é o seu resultado. Ih, tá com todos, tá 10. Vai pro hospital agora. E eu me revirando, eu me contorcendo na minha casa. Meu maxilar deslocou sozinho. Voltou pro lugar. Quebrou meu dente. Foi uma merda. Eu tinha natalizumab na época, tipo, 2 dias depois, apareço ainda assim, com a mão no rosto. Aí meu médico, o que foi? Abre a boca, fecha a boca. Eu assim, não conseguimos fazer nada.
Tiveram que me dar morfina, eu tive que ficar lá esperando. Isso aí da neurologia do trigêmeo. Fez a mesma merda, na mesma tabela, e falou que o meu grau da neurologia do trigêmeo era 10. Aí foram ver quando que eu tinha falado alguma coisa assimilar a esse sintoma. Tinha 1 ano. Olha, eu preciso sair daqui agora. Não estão me ouvindo. Sim. Não muda um remédio. Já era para eu sair. Eu vou sair sozinha. Eu simplesmente saí sozinha. Aí falei com o doutor Matheus, porque eu tinha, né, um bom relacionamento com ele aqui na internet. Eu falei, tô sem médico nenhum. Me salva, me ajuda. Porque eu tô em surto, mas não tem como voltar para um lugar que não me escutam. Eu só vejo que isso tá pior, eu já podia estar em outro remédio e não tô. Eu já tenho conhecimento suficiente para saber que tá ruim. Sim. E Eu uma tô coisa tendo que 4 muitas... surtos no ano e não tô conseguindo. Eu tento me reabilitar, tomo outra porrada. Tento me reabilitar, tomo... E o que tá acontecendo? Eu não tô fazendo nada. Então, remédio que não tá eficaz para mim. Isso é uma coisa muito difícil também, porque, inclusive, é muito comum não valorizarem a neurologia do trigêmeo como surto, mas pode ser. Não necessariamente é surto. Às vezes, a gente tem, né, durante a vida com a M, vai surgindo lesão que pode ser assintomática, então, beleza, teve lá uma lesãozinha no trajeto do trigêmeo, e aí teve uma infecção urinária, aí teve uma noite mal dormida, e aí veio o sintoma que antes estava quietinho, mas a lesão já existia. Isso pode acontecer também. Mas às vezes, se do nada um sintoma surge, ou se do nada o sintoma piora muito, isso pode ser um surto. E é muito difícil caracterizarem, né, principalmente no neurologista geral, caracterizarem isso como um possível surto. Então, assim, era para você ter, desde o primeiro dia que isso aconteceu, ter sido internada, investigada, faz uma ressonância, se necessário pulsa, começa o tratamento. Não sei o que você usa hoje em dia, mas a gente geralmente usa remédios que são até para convulsão, para controlar a neuralgia do trigêmeo. Então, assim... Oi? Eu tomo pregabalina. Pronto. Às vezes, o tratamento ideal, inclusive, não é nem a pregabalina, são alguns que são para convulsão. A pregabalina serve também para convulsão, mas não é o principal. A gente usa triptol, oxcarbazepina, lamotrigina, outros medicamentos que são realmente de convulsão para controlar a dor. Então, assim, é muito comum desvalorizar até um sintoma. É um sintoma típico da M, mas é meio deixado de lado. Doutor, eu tenho uma curiosidade que não tem nada a ver com sintomas, e é uma curiosidade que eu tenho com os outros neurologistas também. O senhor fez medicina e tudo mais, e como que o senhor se apaixonou por essa área de né, sendo neurologista e realmente se apaixonar? Porque é algo tão específico, tão particular, né, que não são todos que têm, e para achar um de vocês é difícil, por mais que hoje que a internet seja tão fácil, né, para chegar pra gente é mais difícil. Sim. Conta pra gente. É uma história curiosa. Inclusive, a gente nem comentou sobre isso, né? Eu moro em São Paulo, sim, mas pelo meu sotaque vocês já entenderam que eu também sou do Rio, né? Então nós estamos aqui em 3 cariocas. Na verdade, eu sou fluminense, né? Que eu sou do interior, mas enfim. E eu fiz faculdade no Rio, né? Eu fiz faculdade na Unirio, que é a Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. E durante a faculdade, no 2º ano de faculdade, eu comecei a fazer iniciação científica, então, pesquisa clínica, com a doutora Regina Varenga, que é uma paciente, exatamente, uma médica extremamente tradicional e competente, e uma das pioneiras nas pesquisas e no tratamento de esclerose múltipla no Brasil e do mundo também. Então, na minha faculdade, ela era professora de neurologia que nós tínhamos, e eu comecei a fazer iniciação científica com ela. Eu comecei a ser aluno dela no 2º ano de faculdade. Inicialmente, eu tinha uma visão muito crua. Na verdade, no começo da faculdade, eu tinha visão crua em relação a tudo, né? Não só a esclerose múltipla. Mas eu tinha uma visão muito crua sobre a medicina no geral e os pacientes em geral. Então, era um estágio, uma pesquisa e uma vivência muito observacional. Eu ia semanalmente para o Hospital da Lagoa, né? Que era onde ela atuava mais, e acompanhava os atendimentos, fazia às vezes coleta de sangue, quando estava sendo feita uma pesquisa que necessitava de material biológico. E no 2º ano de faculdade, simultaneamente, eu tive a disciplina de semiologia, que é quando você aprende a fazer exame físico. E na semiologia você começa com a ectoscopia, que é
avaliar, então, o paciente, se ele está corado com algum sinal de anemia, se o paciente está com uma respiração mais ofegante, se ele tem algum outro padrão. Aí depois você parte para a semiologia cardíaca, então fazer a escuta do coração, do pulmão, ver a barriga, examinar a barriga, e até que você chega na semiologia neurológica. A semiologia neurológica é a mais complexa de todas, né? É a que tem mais etapas, onde tem mais coisas para se fazer. E todo mundo odeia, né? Porque é difícil, né? Tem muita coisa para você decorar, é muita coisa para você aprender, muita coisa para você ver, muito detalhista. E um traço do neurologista é você querer também, não é que a gente se acha, mas o neurologista sempre tem um quesinho de eu quero difícil, eu quero fazer o que é difícil. E aí naquela época já falei, nossa, isso é maneiro, né? Isso é bem legal. E não é só porque era difícil, mas é diferente, porque quando a gente faz, por exemplo, uma ausculta cardíaca, quando a gente faz o exame físico cardíaco, beleza, eu fiz tudo que tinha para fazer, eu auscultei, eu percuti, eu coloquei o estetoscópio, eu vi todas as bolhas, eu entendi tudo que tinha para entender. Mas eu só vou ter a confirmação do diagnóstico, do que está acontecendo e aonde, fazendo um exame. Não que na neurologia a gente não precise de exame, vocês estão aqui para me provar o contrário, que pelo contrário, a gente pede um catatal de exame. Mas no exame físico neurológico, eu consigo dizer, essa lesão está no nervo, essa lesão está na junção do nervo com o músculo, por exemplo, quem tem miastenia graves. Essa lesão está no nervo óptico, essa lesão está no nervo trigêmeo. Só pelo exame físico eu sei aonde está a lesão. Eu posso até não ter certeza de qual é a etiologia. Foi um AVC? É uma hérnia que está comprimindo o nervo? É uma esclerose múltipla? É um tumor? Eu vou precisar do exame para me dizer a etiologia, o que está causando aquele sintoma. Mas no exame físico neurológico a gente consegue dizer aonde o sintoma está acontecendo, e é por isso que a gente investiga na região correta, quando a gente sabe o que está fazendo, né? É um ponto quando a muito gente sabe o que está importante. fazendo. Mas então foi isso que me fez me apaixonar, e aí, além de me apaixonar pela neurologia, eu estava fazendo iniciação científica com a doutora Regina Alvarenga, então já era isso que eu estava fazendo durante a minha graduação. E aí eu vim para São Paulo para fazer residência propriamente, né? Então você faz os 6 anos de faculdade de medicina, e aí você vai fazer a especialização propriamente dito, que se chama residência médica. Eu fiz neurologia aqui na Universidade Federal de São Paulo, e não teve jeito. Durante toda a formação era assim, eu até tentava flertar com outras coisas, flertei com a neuropediatria, por exemplo, para cuidar de criança, flertei com a neurovascular para cuidar de AVC. Você teve um sprint, né, doutor? Exato. Teve um sprint. Mas no final das contas, assim, no último ano da residência, que é quando eu passei na doença desmielinizante, eu falei, não vai ter jeito, né? Eu vou ter que Mas a seguir doutora Regina plantou a sementinha direitinho. Ficou. Tanto que Ela tem esse hábito. A doutora Regina conhece a minha professora orientadora daqui, né? Que hoje em dia eu faço pós-graduação, que é a doutora Nedina. E um dia a gente se encontrou num evento que teve aqui em São Paulo, a doutora Regina estava aqui, ela virou para mim, para a doutora Nedina, que é daqui, falou, você roubou ele de mim, né? Aí ela falou, pois é, roubei. Ela é maravilhosa. Sou suspeita para falar dela. Eu quase fui atendida com a doutora Regina no Hospital da Lagoa, mas ia demorar bastante. Aí eu fui pro da UERJ. Queria perguntar para ti, Ale, acertei, Ale. Uhul! Então, eu fundei o Instituto Uniharos aqui em Alagoas e estou atualmente presidente. E a gente só trabalha com doenças raras neuroimunológicas, que seria a esclerose múltipla, neuromielite óptica e anti-MOG. Então, a minha pergunta, que é a pergunta de muitos amigos daqui, é como é que vocês conseguem identificar a doença? Existem etapas? Como é que acontece? Porque como eu te falei, eu estou há 3 anos como ativista da causa. E eu vi o boom da esclerose múltipla. Todo mundo falava de esclerose múltipla, era muito, muito falado. E eu estou vendo acontecendo o boom da neuromielite óptica. Mas já descobri que no Brasil não existe associação para anti-MOG. E só conheço 2 pessoas com MOG,
que é MOGAD, né, que chama, uma coisa assim. Quais são Isso. as etapas que vocês conseguem identificar a doença? Porque elas são muito similares, né? Mas são distintas. Então eu Isso, queria que você exato. explicasse pra gente. Eu sempre digo isso, que olhando de fora, superficialmente parece muito parecido. Mas quando você vai olhar no detalhe, na intimidade, elas são diferentes, de fato. Os próprios sintomas, né, já vão ser diferentes. Na esclerose múltipla, quando eu tenho uma neurite óptica, por exemplo, né, que é inflamação do nervo óptico que vai gerar embaçamento, dor no olho, embaçamento visual e dor no olho, geralmente eu tenho uma neurite óptica unilateral na esclerose múltipla. Então eu vou ter no olho só de uma vez. É claro, eu posso ter, em 2023 eu tive no olho direito, no 2024 eu tive no olho esquerdo. Ok, isso pode acontecer, mas acontece num olho só de cada vez. Na neuromielite óptica e no MOGAD, não é incomum de ter nos dois olhos, simultaneamente. Além disso, na esclerose múltipla, eu não costumo ter uma perda visual muito grave. Geralmente eu fico com a visão embaçada, mas eu não fico cego. Diferentemente da neuromielite óptica, que eu posso ficar cego. Se eu não fizer nada, se eu não fizer o tratamento, o paciente fica cego após um surto. Isso é uma característica que eu vou comentar em vários tipos de surto. Todos os surtos da neuromielite óptica, eles podem ser muito mais devastadores. O paciente pode dormir assintomático, acordar cego. Dormir assintomático, acordar tetraplégico. O que também não é comum na esclerose múltipla. Na esclerose múltipla eu vou ter uma escadinha, né? Começa, de manhã eu acordei, a minha perna estava fraca, e aí no final do dia, ela, além de fraca, estava formigando. No dia seguinte, meu braço também começou a ficar pesado, e aí no final desse dia também começou. Então eu tenho um sintoma que é um pouquinho mais indolente, um pouquinho mais lento. Na neuromielite óptica, não. É tudo catastrófico e muito rápido, né? Tudo acontece de maneira intempestiva, colérica. No MOG, eu vou ter também sintomas um pouco mais rápidos e mais graves do que o da esclerose múltipla, mais parecido com o da neuromielite óptica. Mas, ao mesmo tempo, eu vou ter uma recuperação fenomenal. Eu faço 2 dias de corticóide e o paciente revive das cinzas, né? O sintoma que tinha passou totalmente. Na esclerose múltipla, eu geralmente tenho uma recuperação legal com a pulsoterapia, mas nem sempre, quando termina a pulsoterapia, eu já estou zerado de sintoma. Às vezes acontece, mas nem sempre. Na neuromielite óptica, é muito frequente que a pulsoterapia não faz nem cosquinha, que eu preciso progredir para plasmaférese, que infelizmente é um tratamento que são a minoria da minoria dos locais que tem disponível. Então, dos sintomas são essas características. E aí também, quando a gente vai ver a ressonância, são muito diferentes. Porque na esclerose múltipla, geralmente eu vou ter uma neurite óptica de curto segmento. Então eu vou ter uma bolotinha, um ovinho no nervo óptico de alteração. Na neuromielite óptica, uma lesão gigantesca, uma lesão muito extensa no nervo óptico. No MOG, além de ser uma lesão grande, uma lesão que quase pega e quase inflama o olho propriamente dito, além de inflamar ao redor dos olhos, ao redor dos nervos. Mesma coisa na medula. Na medula da esclerose múltipla, geralmente eu vou ter uma lesão pequena, de 2 centímetros, não maior do que isso. E ela nem é geralmente uma lesão em toda a extensão da medula. Quando a gente vê a medula cortada longitudinalmente, então dessa forma, eu posso ter uma lesão que é só num pedacinho da medula, e aí justifica ter só um surto, que é só um surto sensitivo, que foi só uma parestesia, um formigamento no braço, ou só uma redução da sensibilidade na perna, que são essas lesões menores. Na NMO, não. Na NMO, geralmente tem acometimento de toda a medula e isso gera alteração motora, então eu posso ter perda de força, eu posso ter alteração sensitiva, com parestesia, o abraço da esclerose múltipla, que também pode acontecer na neuromielite óptica, eu posso ter redução da sensibilidade de temperatura, posso ter redução da sensibilidade vibratória, posso ter redução da sensibilidade proprioceptiva, que nada mais é do que a nossa noção. Eu não preciso estar de olho aberto para saber que a minha mão está mexendo, porque eu tenho essa propriocepção, a nossa noção de movimento. E aí, quando eu perco isso, fica muito difícil de caminhar, porque eu não tenho noção, eu não consigo ter noção segmentar do meu corpo. E também posso ter alteração dos esfíncteres, então dificuldade de controlar ou perder a urina, dificuldade de controlar as fezes, dificuldade de fazer as fezes.
No homem, isso pode se manifestar também oh, meu Deus. Com disfunção erétil. Então, o homem pode não conseguir desempenhar sexualmente por conta de lesões na medula. Mesma coisa. Na neuromielite óptica, uma lesão grande. Na esclerose múltipla, lesão pequena. No MOG, eu posso ter lesões grandes, só que em regiões diferentes. É muito comum, provavelmente vocês já fizeram ressonância de coluna, certo? Vocês já fizeram ressonância de coluna da onde? Sim, Torácica e cervical, é isso? todo o segmento da coluna. Todo segmento. Perfeito. Não é comum na esclerose múltipla eu ter lesão na coluna lombar. Tanto que assim, quando o paciente chega para mim, eu até às vezes peço tudo. Crânio, cervical, torácica, lombar e às vezes nervo óptico. Não é uma maravilha ficar 6 horas na máquina, é uma delícia, né? Todo mundo ama. É aquela que você bota a perna elevada. Também já fiz, não? Ai, Pronto. Jesus Cristo. Eu Não já é comum. evoluí um pouquinho disso. Não é comum na esclerose múltipla nem na neuromielite óptica eu ter acometimento na coluna lombar, mas no MOG isso pode acontecer. Que aí fica com perda da sensibilidade da região genital, por exemplo, pode ficar anestesiado na região genital. Então é isso, né? Os sintomas podem ser semelhantes, mas elas têm as suas particularidades. Além de que a epidemiologia muda, né? Esclerose múltipla vai ser comum em mulheres de 20 a 40 anos, geralmente de origem europeia. A neuromielite óptica, um pouco mais velhas, né, de 30 a 50 anos, geralmente ou pessoas pretas ou de origem asiática. O MOG pode acontecer em criança. Crianças recém-nascidas podem ter acometimento com MOG. E aí, quando são nas crianças, inclusive, costumam dar sintomas que não são incomuns em esclerose múltipla nem na neuromielite óptica. Eu posso ter crise convulsiva como sintoma do MOGAD. Eu posso ter confusão mental como sintoma do MOGAD. Que não é comum uma pessoa com esclerose múltipla ter crise convulsiva, ficar diferente, mudar o comportamento, ficar confusa, sem saber quem é. Isso não são sintomas comuns da esclerose múltipla nem da neuromielite óptica. Mas no MOGAD, na criança especialmente, vai se manifestar de forma muito diferente. Então, tudo isso, a gente vai montando. O diagnóstico não tem jeito. O diagnóstico é um quebra-cabeça. Eu vou juntando os quebra-cabeças. Olha, esses sintomas e essas características aqui tem o cheirinho, tem a característicazinha da esclerose múltipla, mas a Beltrana, a Dona Maria tem as características XYZ que, puxa, tá um pouco estranho, tá um pouco fazendo a interface com a MO ou com o MOGAD. Então, eu vou pedir os exames específicos, né? Eu vou pedir o líquor com bandas oligoclonais, que são muito mais comuns na esclerose múltipla do que no MOG e na MMO. Eu vou pedir um anticorpo anticoagulina 4, que nunca vai ser positivo na esclerose múltipla. Se eu tiver um anticorpo anticoagulina 4 positivo e tiver sintomas, isso vai ser uma NMO, não vai ser esclerose múltipla. E o MOG é a mesma coisa, né? O MOG, inclusive, a recomendação é que se teste quando houver uma grande suspeição clínica. Em função disso que você mesmo falou, Priscila. É uma doença rara da rara da rara. É muito diferente. A esclerose múltipla, ela comete uma quantidade relativamente grande da população, embora que no Brasil ela seja considerada assim uma doença rara, né? Mas é uma doença rara, médio rara. A NMO é uma doença rara de verdade. E o MOGAD é o raro do raro do raro do raro. Do impossível. A doutora Regina, eu fui dar uma palestra no Rio, ela estava dando palestra também, e antes de eu falar, a Pri estava lá também. Ela disse assim, que a esclerose múltipla veio dos vikings. Isso. Aí eu fiz, caramba, eu sou nordestina, morena, moro num calor terrível, malditos vikings. Aí todo mundo começou a rir. Porque, poxa vida, sorteio da Mega Sena, a pessoa não ganha, né? Cadê a tua rotina de pescaria, de caçar veado nas florestas, né? Você não tá fazendo isso, né? Eu, nas características, eu já tava tipo assim, ai meu Deus, tô quase com o pé lá, me salva, ninguém me salvou. Eu fui. Eu não pude dar, eu não tive como correr dessas características. Eu só dava check na lista, assim. Eu acho que foram uns 2, 3 características que não checaram, mas o resto, o doutor falava comigo e eu só fazia assim. Só faltou o olho claro, o resto.
Ai, Ô, meu Pri, Deus. Pri, como é que tá o chat da gente? É a Gente, primeira vez, não sei se existe um- teve. Tem sim, e nós estamos encaminhando para o final, infelizmente. Não vamos ter espaço para tantas perguntas. Bora Mas, fazer enfim, que nem o Jô Soares, Pri, Olha, desculpa eu tinha interromper. mais Ah, 38 assuntos. mas tem uma Então pergunta fui a aqui. única rebelde que não virei a câmera. Eu tô vendo agora. Mas a gente tem bora uma pergunta mandar uma aqui. dessa para o doutor Alexandre. Ai, desculpa, Pri, de novo. Nada, desculpa. Se o senhor quiser, se o Ale quiser, vai ganhar Ale. uma. Eu agradeço, claro, eu usarei com muito prazer. Tem Ah, uma ela muda pergunta de cor. aqui Não sei se que você viu essa diz. história. Se beber café, ela fica branca. Ah, Ela é? Que legal. precisa. Ela tem todo um trelelê. Que a gente não Ela, vai. ela, A gente não ela vai fica vir com com nada, é fadiga, só uma caneca. Não, não é só uma ela fica com caneca. fadiga com o calor do café. Exatamente, ela é Perde até a fadigada, cor. ela fica branca, ela fica sem, ó, vida, entendeu? E a pergunta que tem aqui é: cãibras podem ser sintoma da esclerose múltipla? A grande diferença é que geralmente não é cãibra propriamente dito, né? Cãibra por si próprio é uma contração muscular involuntária. Contração muscular geralmente não vai ser sintoma da esclerose múltipla. Mas o que pode acontecer é uma coisa chamada espasmo tônico doloroso, que é muito parecido com uma cãibra, mas não é exatamente igual. E isso é uma manifestação também de uma lesão medular, uma lesão na medula, seja torácica, seja cervical, tanto faz. E aí o paciente vai ter um estiramento como se fosse aquela cãibra mesmo, e geralmente dói bastante. E se o paciente tem isso com muita frequência, tem tratamento específico para isso, né? Para reduzir isso, geralmente os medicamentos que são usados para espasticidade, né? Para quando a pessoa tem uma certa rigidez, podem ser usados para atenuar esse sintoma. Aliás, isso é uma coisa que em algum momento eu ia falar, em algum momento da fala da Amanda, eu ia falar. Isso é uma coisa também, né? Que é muito importante, acho que foi quando a Amanda contou sobre a questão da neurologia do hidrogênio. Isso é uma coisa muito importante, né? O tratamento da M não para no momento que você toma um imunossupressor. Não é tomar uma Venclade e acabou. Não é tomar o natalizumab e acabou. Não é tomar o Kesimpta e acabou. Porque a gente sempre tem que perguntar ativamente dos sintomas. Da fadiga, da redução da libido, de sintomas depressivos e ansiosos, de sintomas de formigamento, de dor, de um monte de coisa, porque é assim que a gente consegue dar qualidade de vida, né? É muito importante que se frise isso. O tratamento medicamentoso da M, então qualquer Tem remédio... complemento, não adianta, tem complemento. Exato. E Só o tem, tratamento, o tratamento medicamentoso focado na M, então o imunossupressor, ele vai ter 3 objetivos: impedir surto, impedir progressão e impedir surgimento de lesão na ressonância. Mas ele não vai ter o poder de desfazer os sintomas que já existem. Então eu tenho que tratar adjuvantemente, eu tenho que colocar medicações que vão tratar também o sintoma. Porque ninguém precisa viver com sintoma, ninguém precisa ter as sequelas e conviver com elas sem fazer nada. Né? Não precisa ser assim, não é para ser assim. Doutor, uma última pergunta. Como que o senhor gosta de ser abordado na rede social? E eu gostaria também que o senhor deixasse para a gente a sua rede social, para que a gente possa encontrar os seus conteúdos. O senhor é muito divertido. Seu conteúdo na internet é ornado, né, gente? Tão lindo. Você abre a página do doutor, tá tudo muito lindo. Adoro. Muito bonito. É o senhor que faz mesmo? Eu tenho essa curiosidade. Então, deixa o seu contato pra gente, por favor. Sim, no Instagram eu sou neuro.alexandre, no TikTok eu sou @neuro.alexandre. Basicamente são os dois que eu uso, eu não dou conta nem de fazer direito a essas duas, que dirá mais. Como a Amanda... Hã? Faz sim, faz direito sim. Então, e assim, né, os vídeos sou 100% eu que faço, né, isso eu não deixo de fazer, até porque tem gente que usa roteiro de equipe de marketing, né, tem gente que faz dessa forma, mas eu acredito que, justamente, né, acho que as pessoas gostam do que eu faço justamente porque eu falo a verdade, né, eu falo o que é minha É vivência. genuíno. É o que eu falo que... E assim, eu não faço roteiro, não faço teleprompter, não faço nada disso. Até porque se eu fizesse, eu ia ficar falando assim que nem um robô e não ia ter E essa é a nossa proposta aqui também. Gente, foi um grandíssimo prazer mais uma semana estar com vocês. Doutor, muito obrigada. Então foi incrível. Nosso coração. Maravilhoso. Muito obrigada incrível mesmo. por aceitar o nosso convite.
Estamos aqui toda sexta-feira, às 9 horas, em QAP, viu, doutor? Exatamente. E a caneca, depois eu converso com o senhor no chat para poder enviar para o senhor. Enviar para o senhor. Sim, Viu? senhora. Agradeço muito. Um beijo, gente. Saúde, Gente, boa Obrigado, noite. gente. Boa Beijo. noite. Tchau, tchau. Fiquem bem. Tchau, tchau.